Não posso sentir, hein? Good day, buongiorno, bom dia. Welcome to the webinar for today, Engaging in New Pathways for the Church and for Theological Integral Ecology. This is really important to be happening now. E este é um encontro muito importante que está acontecendo agora por causa do sínodo que está acontecendo aqui em Roma. Nós queremos trazer a todos vocês nesta grande experiência para ver uma ideia do que está acontecendo. Meu nome é Sheila, irmã franciscana, e a coordenadora de UISG Campanha Semeando a Esperança. E este é um projeto no qual todas as irmãs cuja congregação é membro da UISG, suas conexões têm a oportunidade de fazer a diferença em nossos cuidados com o planeta. Como disse o Papa Francisco, tudo está interligado. Estamos procurando a fundamental conexão que existe entre a crise ambiental e a crise social que estamos vivendo atualmente e nos pede uma conversão ecológica, pessoal e comunitária. O esboço para este tempo vai ser a abertura do sínodo, compartilhando a experiência do sínodo de Amazônia, que vai ser partilhado com a irmã Dorothy Tang, e atualização do movimento global pelo clima católico. Temos muitas coisas hoje. Agora, antes de seguir muito, gostaria de rezarmos para invitarmos nós mesmos para estarmos presentes para esta oração. E temos a irmã Enéria de Salvador, e ela pertence às irmãs da congregação que nos guiará com a oração. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, ajuda a tua igreja a escutar as pessoas da Amazônia e a responder com elas frente à devastação humana e ambiental. A Amazônia, em toda a sua biodiversidade e riqueza cultural, é o espelho de toda a humanidade. Para defendê-la, todos nós devemos fazer mudanças em nosso interior, em nossos países e dentro da igreja. Enquanto estamos a caminho, Laudato Si se apresenta diante de nós. Que sejamos mais conscientes da crise ecológica e cultural da bacia amazônica e aprendamos como ser melhores
cuidadores, cuidadoras e administradoras da criação. Que nos levantemos corajosamente contra as injustiças, incluindo a perda territorial, exploração, ameaças à biodiversidade, imposição do modelo econômico e cultural que aliena a vida dos povos indígenas em todos os lugares. Ensine-nos como escutar profundamente, agir justamente, amar com ternura e caminhar humildemente nesta terra. Amém. Obrigado, irmã Renária, por nos ter guiado neste modo com oração pelo nosso tempo, explorando o que é esta Amazônia, o que está nos mostrando para nós. Aqui estão dois símbolos do sínodo. Um à esquerda é o símbolo do sínodo que está tendo agora lugar dos pais sinodais, não somente para a área da Amazônia, mas para todo o mundo. E o segundo lugar se chama Casa Comum. É uma experiência extraordinária para aqueles que estão dentro do sínodo, a oração, reflexão e conversas acerca de como nós podemos ter esta experiência para criar uma nova fé para a nossa igreja. São 9 países do plano amazônico que são representados, não somente pela influência desses países que tem no mundo. Essembena é uma das igrejas transpontinas, o lugar central da Casa Comum, onde muitas pessoas vêm para rezar, diálogo. E você pode ver neste lugar a combinação, o símbolo próprio do sínodo. E esses estão dentro da Casa Comum, como uma área de oração e reflexão, como uma graça para o Espírito dentro desta experiência. Pedimos para que nos ajude e muitas pessoas vêm neste lugar. Nós começamos em outubro 4, quando começamos com a celebração no Jardim do Vaticano. Foi um dia de plantação de árvore e estávamos a celebrar o 40º aniversário de São Francisco, chamado Santo Padroeiro da Ecologia. A ideia foi que São Francisco é o santo padroeiro do sínodo. E aqui tivemos a recepção do povo indígena, o bem-vindo do Papa Francisco dentro da experiência do sínodo. E de frente temos as senhoras dos indígenas, figuras muito importantes que nós falamos sempre das nossas senhoras da Amazônia. Aqui tem também imagens dos mártires. É uma representação dos mártires por defendendo o ambiente. Existem muitos mártires para além destes, mas esses representam nesta oração que tivemos no jardim. Aqui podemos ver também Papa Francisco plantando a árvore
convidou também o povo da Amazônia para que estivesse presente nesta grande experiência, porque isso traz uma nova vida. Também, no mesmo dia seguinte, pessoas que se encontram na Igreja Transpontina, onde se organizou uma oração, orando para a graça para o sínodo. Como você entrando na igreja, existe um bem-vindo na igreja, dando informação sobre o que está acontecendo dentro do sínodo e a capela dos mártires. Existem muitas pessoas que estão dando as suas vidas e símbolos que estão tocando as suas vidas na Amazônia. Como viram a Sista Dorte e outros povos indígenas. Em homenagem aos missionários, para que todos aqueles que serviram a Amazônia, este painel também é feito em honor da Transpontina. Este é o bem-vindo para o povo indígena. Todos esses na casa comum, rezando para a oração. Estamos aqui no São Pedro, esperando do Santo Padre que nos dá o bem-vindo e guiando-nos na oração. Seguimos para na Assembleia do Sínodo, no Paulo VI. Esta é uma experiência que tivemos sendo prontos para este grande evento, o Sínodo da Amazônia. E nos ajudar a explorar essa experiência, convidamos 3 palestrantes, Osana Porobora, que vem do povo indígena, que fala da experiência indígena, experiência dos povos indígenas, uma grande amiga da Irima Dorotola, quem participa do sínodo e vai nos ajudar essa experiência do sínodo, o que vai ser para nós. Então, vamos começar com ela. Ela vai nos ajudar para ter um profundo apreciamento sobre o que é a vida dos indígenas. E o Papa Francisco disse, nós devemos escutar essa experiência, porque esta gente deve mudar a nossa fé. Vou pedir à nossa responsável, Púrpura, para começar a conversa. Bom dia a todos e a todas. Vou falar um pouco da minha experiência como indígena, como a Amazonas. Estou aqui muito preocupada, com a nossa Amazônia. Eu vivo em Rondônia, no extremo sul, mas faz parte da Amazônia. E aonde
Não traduziu nada. Começa tudo de novo. Começo de novo a fala. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui muito feliz, né, porque posso dar o meu recado, né, para o mundo inteiro e mostrar um pouco da nossa realidade como indígena, né, como vivemos em nossa Amazônia. Eu convivo no estado de Rondônia e lá, para nós indígenas, né, não está fácil como sim em toda a Amazônia, né. Esse ano foi um índice de fogo, né, muito grande, né, e veneno, aonde a gente se preocupa com nossos povos isolados, né, que a gente sabe que quem vive dentro da floresta depende, né, de todo o alimento que é colhido da floresta, né. E o fogo está destruindo essas florestas. Eu mesmo, né, como um indígena, nasci e me criei sabendo que era índia, mas não sabia como buscar esses caminhos. Em 2001, apareceu, né, para nós, assim, um santo homem, né, que aqui a gente tem Francisco como santo, e para nós temos o Frei Volmir, foi o que abriu o caminho para nós, povos indígenas, né, principalmente para os Puruborá, aonde a gente vivia muito bem, quando de repente apareceu uma das falas BR 429, tirando o nosso sossego, tirando a nossa paz. Foi quando apareceu o Frei Volmir em nossa vida e mostrou os caminhos, como nós poderíamos ir buscar o nosso direito. Foi quando eu, acho que em 2004, ou foi 2005, não recordo bem, me elegeram, né, como cacique desse povo. E aonde eu sofri e sofro até hoje muitas ameaças, né? Eu lá, para os fazendeiros, né, eu não tenho o valor que tem uma ponta de cigarro, né? E para o meu povo, eu valo tudo, né? Porque corro atrás dos nossos direitos. E estamos aqui hoje, né, Frei Volmir, aonde eu devo muito, né, a ele, né, ter me convidado para vir aqui na Itália para mostrar a verdadeira história, né, do nosso povo, porque o nosso presidente fala que no Brasil, né, na Amazônia, não existe esses povos e que a gente vive lá, né, que assim como igreja,
É a igreja que quer que a gente viva na floresta feito uns selvagens. Ele fala isso porque ele não conhece a vida e o valor da mãe natureza, da nossa mãe terra. Porque se ele soubesse o valor que tem, a importância que tem a mãe terra para nós, ele jamais ia abrir a boca para chamar nós de selvagem. Porque de lá, da nossa mãe natureza, é que tiramos os nossos alimentos, tiramos nossos remédios, né? E hoje em dia nós não podemos colher uma fruta, né? Uma raiz, uma semente, uma casca da árvore para fazer os nossos remédios, porque está todos contaminados de veneno. Aonde esse ano foi liberado um índice muito alto de agrotóxico e todos são lançados na terra, lançados nos grãos, né, na soja, no arroz, no milho. E aquele agrotóxico, ele não faz mal para os grãos, mas sim para quem come ele. Que lá na minha região, em Rondônia, está morrendo nossos peixes, as nossas animais, as nossas aves, que comem esses grãos, essas sementes. E nós, povos indígenas, estamos muito preocupados, muito mesmo, né? Porque a gente sabe que não podemos fazer uso desses alimentos. E aonde, né, o nosso presidente fala que nós não precisamos de terra porque nós não trazemos, assim, considera nós como os povos preguiçosos, mas nós não somos preguiçosos. Nós sabemos valorizar e cultivar a nossa mãe natureza. De primeiro, como vocês estão vendo aí essas fotos, era quando nós vivíamos bem com a nossa mãe natureza, com a nossa mãe terra, né? Da onde nós respirávamos um ar puro, um ar limpo, né? E hoje em dia nós não podemos mais fazer isso, né? E nós temos a nossa cultura, o nosso modo de viver, sem precisar de destruir essa mãe natureza, né? E agradecemos muito à Igreja Católica, não essa igreja que eles estão pregando dentro das nossas aldeias, tirando a nossa cultura, né? Nós não podemos, essas igrejas que aparecem lá dentro de nossas áreas, tirando o nosso modo de viver, dizendo que a nossa pintura é coisa do diabo, né? Se nós tomamos a nossa bebida, é coisa do diabo, né? E não é, para nós não é. E eles têm, né, de respeitar como a Igreja Católica respeita. Porque nós estamos, né, com o nosso frei lá, ele nunca proibiu e ele nunca impôs nada, né, para nós. E para o nosso presidente, isso para ele não serve. Serve o que ele quer implantar, né, que a igreja dele quer implantar dentro das nossas terras. E nós, povos indígenas, não aceitamos. Sim, claro que tem alguns indígenas que já receberam, que a gente sabe disso, né, que eles já receberam um poder aquisitivo, né, um poder financeiro, para ficar do lado dele.
mas isso é alguns, e não nos representa esses tipos de índio, né, que aparece ao lado do presidente falando que nós quer monocultura dentro da aldeia. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de garimpo, nós não precisamos de plantar soja. Nós queremos viver como nós vivia antes, colhendo o nosso remédio, colhendo nossos alimentos das nossas próprias florestas. E eu peço, né, para o meu Frei falar um pouquinho, se tiver tempo ainda. A nossa escola, né, era essa aí de palha, antigamente, uma escola muito boa, né? Como vocês estão vendo aí, era quando a gente vivia, né, em comunhão com a natureza. E hoje em dia não vivemos mais, né? Porque tem essa BR que passa muito próximo a nosso território, que não é demarcado ainda, que é nosso por direito, só que agora, com esse presidente, né, ele falou assim que ele não demarca mais nem um palmo de terra mais para o nosso povo indígena, e é onde a gente precisa dessa terra. A gente precisa que essa BR aqui, que aparece em nosso território, né, ela já teve vários acidentes, né, com o nosso povo, né? Passa carro, passa tudo quanto não presta, né, para nós nessa BR. E aonde nós já pedimos, né, que fizesse vários quebra-mola para ver se não tem acidente com nossas crianças, e continua tendo. Eles não fizeram essa proteção, né, para nossas crianças poder caminhar na hora que for para a escola, na hora que vir da escola para casa. A gente fica muito preocupado com tudo isso. E os nossos direitos, a gente sabe que está sendo violado por causa do jogo político que é lá, né? É uma ganância pelas nossas terras, aonde tem, né, ainda algo que serve para eles, né? Não para nós, porque nós não precisamos de ouro, nós não precisamos de soja dentro dessas terras. A gente vivia assim, né? Muito tranquilo, muito bem, hoje em dia não tivemos. Agora a nossa escola está daquele jeito ali, né? Como vocês estão vendo aí, já fora, né, do nosso padrão de vida. E no momento, né, hoje mesmo, eu recebi uma notícia, né, do meu esposo, que o nosso chefe está querendo acabar com essa escola. E aonde eu estou preocupada, né, porque estou aqui no momento, mas quando chegar lá, eu sei que não vai ser fácil para mim, né? Vou ter muito trabalho, muito mesmo, muita ameaça, né, porque estou aqui falando a verdade, e para eles não é verdade, né, o que estou falando aqui. E quem conhece, quem sabe, somos nós que vivem lá, não é as pessoas que vivem em Brasília e nem em Porto Velho. É os que vivem dentro da terra que sabem o valor que tem para nós, né? Porque nossa mãe, nós não vende, a nossa mãe terra é uma coisa sagrada para nós. Por isso queremos que respeitem o nosso direito, aonde tiramos, né, os nossos alimentos, como vocês estão vendo aí, né, saudável, que era saudável, hoje em dia não é mais como já foi saudável, mas assim mesmo nós ainda tem
riqueza dentro das nossas áreas. E a gente sabendo que se tiver o garimpo, a gente sabe que é onde nós vamos acabar com toda essa liberdade que nós temos, né? De banhar nas nossas águas, tirar o nosso próprio alimento dela. Aonde nós temos, né, o tucumã, que é um alimento muito saudável para nós, o murici, o buriti, aonde nós tira, né, para fazer as nossas vestes da palha dele, e as frutas, né, a gente come e fazemos o nosso artesanato dela também. Aqui está o nosso professor da nossa língua materna, né, e o professor da língua portuguesa. Aí nossas crianças, né, vivem tudo em harmonia. E hoje em dia, a gente não vive mais tão bem como nós vivíamos, mas ainda vivemos assim. Fazemos nossa festa cultural, né? É muito bonito, muito importante para nós, né? Buscar a nossa cultura, que foi vivida pelos meus pais, pelos meus tios, né? E hoje em dia nós ainda estamos buscando para os mais novos não perder, né, a cultura, que é muito bonita a nossa cultura. Aqui está o nosso pilão, aonde fazemos, né, a nossa bebida tradicional. Ali estão os nossos alimentos, né? Esse é o porco do mato, as nossas cuias, né? Aonde bebemos os nossos alimentos. E aqui está o nosso futuro, né? E se nós acabarmos com isso, essas crianças não vão aprender. E por isso nós resiste, né? Com todo sofrimento, com toda ameaça de morte, mas nós resiste para ensinar as nossas crianças, né? Para eles aprender o que é bom da vida. Thank you so much. Muito obrigado, irmã, por ter nos trazido a casa para nós, o que pode ser um desafio para ter. Isso mostra um grande trabalho, como modo que nós devemos saber como nós podemos ser de ajuda para vocês e devemos estar sempre em conversação. Como o Papa Francisco disse, neste sentido, é essencial mostrar especialmente uma cura sobre as comunidades indígenas. Eles não são uma minorança entre os outros, mas devem ser os grandes parceiros do diálogo, especialmente em grandes projetos, afatendo nas próprias terras. Para eles, terra não é uma comodidade, mas um dom de Deus, como um lugar sacro onde eles precisam de interagir, onde eles precisam de manter a própria identidade. E que quando eles permanecem na própria terra, eles têm cura do melhor. Não podemos pressionar para que possam abandonar as próprias terras, procurando de fazerem como agricultura, projetos de mineiros, sem destruindo a agricultura e a cultura. Os nossos responsáveis aqui têm muito por fazer com o seu povo e nós devemos encontrar um modo para que ela possa encontrar a nossa presença. Quero pedir também ao Frei para poder falar algumas coisas. Thank you. É um povo
que foi contatado há muitos anos pelo governo brasileiro, e a partir disso ele continuou até o momento em que o governo brasileiro tentou terminar com esses povos. Se dizia que até o ano 2000 não poderia mais existir povo indígena na região. Foram agrupados e foram forçados a casamentos com não indígenas para terminar esse povo. Rosana, a mãe dela teve que casar com um seringueiro, sorte que o seringueiro era bom, e criou a família na região. Mas ela foi expulsa do seu território pelos fazendeiros. E a mãe dela, ou o pai dela, teve que comprar o seu pedacinho de terra para morar até hoje. É um terreno muito pequeno, 60 e poucos hectares, mas viver no próprio território que é originário, que é fruto deles. E nesse local ela criou os filhos. O pai, depois da expulsão do próprio Brasil, do próprio governo, da própria FUNAI, do território que ele teve que comprar, ficou muito aborrecido, morreu logo depois. Mas a mãe dele é muito católica, muito religiosa, e por acaso nós a encontramos no ano 2000, refugiada no seu próprio território. Para o povo brasileiro, os índios existem, mas para os governantes tinham que ser exterminados, para dar lugar aos fazendeiros. Depois do primeiro contato conosco com eles, primeira assembleia, foi exigida do governo a demarcação do território originário. E até hoje ainda não aconteceu. Thank you so much. Obrigado pela esta partilha, porque isto toca a vida das pessoas. Isto continua a nos mostrar que continua sendo mais forte na sua própria identidade e cultura. Pegando nesta mensagem, trabalhando com o povo indígena, com povos que trabalham com o povo indígena, para nós que somos povo americano, vou pedir a Rita Robon, que foi uma amiga de Dorothy, que quererá de falar-nos um número quando ela foi estada prega em Pará. Ela foi uma mártir. Nós sabemos que existem muitos mártires lá. Então, podemos ter a irmã Rita, que vai partilhar conosco para partilhar a sua experiência. Ela acordou 4 horas de hoje, desta manhã, para poder estar conosco. Por favor, irmã Rita. Irmã Rita. Wow, this is so bad. Brutal. Yes, we can hear you a little, but we can hear you.
Sister Rita, you have two computers that are well, they are trying to organize that piece. I will show you a video for it. Yes, you have to speak in front of your microphone. And we see you. Yes, we can hear you.
A vida da irmã Dorothy é uma vida de muitos mártires e nós reconhecemos esta grande vida em nome de muitas outras pessoas que morreram, como disse a nossa responsável Lausana. Isto é aquilo que a irmã disse. Ela nos lembra que Dorothy encontrou-lhe uma noite antes da sua morte. No dia seguinte em que ela estava caminhando, ela girou atrás e lhe disse:
apontando. Perguntaram a ela se estava arrumada e ela mostrou a escritura dizendo que eu só tenho o evangelho. E ela começou lendo a beatitude, os bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que fazem a paz. O povo tinha medo de caminhar porque sabiam que eles seriam assassinados. E quando encontraram o seu corpo, ela já estava rindo. Só encontrando Osana, nossa responsável, queremos também trazer essa experiência da Dorothy. Essa sua voz continua sendo uma voz até mesmo hoje. Precisamos dela como um exemplo e uma inspiração nas mudanças climáticas, os problemas que existem da agricultura, dos agrobusinesses. Como podemos trabalhar juntos? Como disse o sínodo acerca da ecologia? Queremos que o testemunho da Dorothy e todos aqueles que morreram lutando por direitos da terra, para que sejam todos encorajados, para que a sua experiência de diálogo que nos ajude nas diferentes ideias, que nos possam nos ajudar. Nós, a voz da irmã Rita, esperamos que agora se pode colegar para que a mensagem seja muito boa. Ela passou a ser agora a nossa responsável global da sua inspiração. O segundo é Cecília da Rolho, que trabalha nas mudanças climáticas. Ela está aqui a falar alguma coisa acerca daquilo que está fazendo o movimento católico global sobre o clima, porque nós trabalhamos como parceiros. Por favor, Cecília. Ela que está aí no... Bom dia a todos. Me desculpe que tive um pequeno problema e não conseguia tirar o ser mudo no ecrã. E agora tenho um pequeno problema ainda. Bom dia a todos. Falar depois da irmã Sheila. Obrigado. Depois dos grandes testemunhos que foram feitas, não é fácil. E, ao mesmo tempo, é próprio das vossas palavras que nós encontramos a grande coragem e a força de ir em frente com este grande empenho para viver o Laudato Si. Nós sabemos que esse é um Kairos, um momento disponível. Não é porque este sínodo é um sínodo que nos ajuda de verdade para entrar num processo de recepção do Laudato Si. Porque entrou num percurso favorável. Teremos em março a economia de Francisco em Assisi e vai ser uma outra etapa muito importante, porque sabemos de trás da irmã Dorothy, de todos os mártires,
E por detrás de tudo aquilo que está acontecendo embaixo dos nossos olhos, existem muitas tragédias. E sabemos que por detrás de tudo isso existe um modelo de economia que preda, uma economia que mata, como diz Papa Francisco. É um momento importante e favorável porque todos nós estamos ganhando a consciência, trabalhando numa rede para podermos mudarmos este modelo que está matando a nossa terra, os pobres, a injustiça. É assim que eu vou procurar iniciar dizendo de sim que este é um momento importante. E nós esperamos que esse seja um momento bom para a igreja, dessa igreja na saída, para descobrir a cara do samaritano, do profeta, como é escrito no instrumento labore do sínodo, a própria missão, que o Papa disse ou vai ser missão ou vai ser uma omissão. Agora, procuro de pedir desculpas aos intérpretes porque fiz esse discurso, mas aquilo que eu senti tocou muito o meu coração. E todos nós devemos ser muito pequenos para pedir ao Senhor que nos ajude a não viver no pecado da omissão, para que cada um de nós faça a sua parte. E isso devemos fazer juntos, a união da família humana, cada um no seu pequeno, mas juntos. Agora vou procurar passar muito rapidamente ao resto da apresentação, porque nós sabemos que é uma modalidade para viver o Laudato Si, para neste grande momento do criado. O tema deste ano é a rede da vida. Aqui vocês podem ver o Twitter do Papa Francisco no primeiro dia de setembro. Papa Francisco, pela primeira vez, procurou de criar o tempo do criado. Ele procurou criar a Jornada Mundial para o Criado. Esta é uma boa notícia. Como Movimento Católico Mundial para o Clima, estamos todos muito empenhados para este momento. E foi enviada uma letra para todas as comunidades do secretário-geral, do Castelo para o Desenvolvimento Humano Integral, para preparar este grande tempo do criado, porque este tempo do criado vai preparado. O tempo do criado não é um evento que uma pessoa sozinha possa realizar, mas um tempo do criado como processo de comunidade para levar a igreja na saída. Precisamos, neste momento, agradecer para este grande dom que temos. E aqui procurei de apresentar algumas coisas. Podemos andar muito rapidamente, mas somente para vos dar um pequeno olhar sobre aquilo que está sendo feito da Oceânia, onde o vescovo, onde o presidente dos bispos da Oceânia encontrou-se com o arcebispo da Austrália. Nesses grandes encontros da igreja são muito bons. E tivemos esta missa para a cerimônia para plantar a árvore na Irlanda. Tivemos essa outra iniciativa na Itália. Podemos ver muitas coisas. É somente ir no nosso slide, no nosso website, aqui na Sudáfrica. Podem ver que coisa muito boa, com as mãos todas levantadas para cima. Esta é uma outra iniciativa nas Filipinas. Na Jordânia, Daman. Mesmo esta caminhada que foi feita, muitas iniciativas foram feitas de caminhada, como o título do documento de sínodo, para evidenciar esses novos caminhos da igreja. Qual é o modo melhor que não seja caminhar juntos?
existiram muitas celebrações litúrgicas e existiram quase todos os instrumentos para organizar iniciativas do mesmo gênero. Cada um segundo o seu carisma. Aqui foi uma peregrinagem na Assis, onde um dos meus colegas, Antônio, procura promover cada ano para quem procura, de quem decide, a grande conversão ecológica com a canção de São Francisco, com o documento Laudato Si, onde procuramos de formar animadores de Laudato Si, que podem se unir também animadores de todo o mundo. Um dos momentos mais importantes do tempo criado foram as grandes manifestações de 20 de setembro e 27, e mais de 300 manifestações que foram guiadas, as chamadas Laudato Si, a geração da Laudato Si, indo nas diversas estradas, procurando sustentar os grandes movimentos, aquela que foi criada da Greta. E tivemos um paquistanês, tivemos também na Austrália, em México. Aqui temos as irmãs beneditinas dos Estados Unidos. Algumas ordens religiosas, existem aqui os freis também, que rezam com o rosário para este movimento. Para este movimento que nos pede grande coragem para as futuras gerações. Nem todos desceram na praça, mas todos estão próximos e perto, rezando nas suas congregações. Aqui vemos no Posto Rico, mesmo os freis também. E depois, sabem que o tempo da criação inicia com essa mensagem de Papa Francisco. Eu vos procuro convidar para que façam essa mensagem, vossa mensagem. Existem passagens muito belas sobre o tempo do criado. Esse tempo favorável, o tempo do criado, fechou no dia 4 de outubro, como dizia a irmã Sheila, com a cerimônia no Jardim do Vaticano. E nesta ação simbólica, a quanto procuramos fazer os nossos eventos locais para este tempo do criado, irmã Sheila levou a terra de tantos lugares de empenho para a justiça e a paz. E esta cerimônia foi muito importante porque o Papa plantou uma árvore para consagrar o sínodo, a intercessão de São Francisco de Assis, para fechar este tempo do criado, mas a árvore foi plantada no terreno que foi feito pelo empenho de todos nós. Eu agradeço muito à irmã Sheila, que levou este grande empenho de toda a União da Justiça e Paz. Existiu, por exemplo, um espaço para aqueles trabalhos do tal como cerca do tráfico de seres humanos. A terra, o espaço levado em lugares onde os nossos migrantes e refugiados morrem e sofrem. Tantos espaços feitos de empenhos, porque tudo é intercoligado. E ali Papa plantou a sua árvore. E estes são alguns dos momentos. Na introdução deste evento, eu tive a honra de ler, em frente de todos os presentes, a apresentação. Para mim foi muito importante sublinhar como esta cerimônia aconteceu no coração da igreja. O Jardim do Vaticano significa o coração da igreja, o nosso coração. Tanto a importância de celebrar juntos com todos os filhos, unidos e indispensáveis. E todos os cristãos contribuíram durante o tempo do criado. Na mensagem do dia 1 de setembro, Papa procurou chamar a ser este filho, esta parte de cor, mas indispensáveis.
E tivemos mais outros eventos. A irmã Sheila já disse desses eventos. Eu aqui vou procurar andar mais rapidamente. E tivemos uma boa conferência no início do Sínodo no Antoniano com os freis. Mais de 300 pessoas que participaram. Foi um bom momento de discernimento e de escuta. Temos aqui o site do Sínodo, onde vocês podem encontrar muitos instrumentos de reflexão. E neste período, para além de estar com o tempo do criado, procuramos também de sustentar a campanha de viver as mudanças. Podem ter todas as informações no nosso site. Depois, se existem algumas perguntas, podem fazer, mas gostaria de terminar pelos planos de 2020. Dizemos que é um tempo favorável e próximo ano vai ser ainda mais. Pedimos às vossas comunidades para que possam preparar-se para a semana de todo o mês de Laudato Si, que vai ser no mês de maio, em ocasião do seu 50º aniversário de Laudato Si. E 5º aniversário do nascimento deste movimento, do Movimento Católico Mundial para o Clima. E graças a vocês está sendo sustentado. Sempre eu disse que o nosso movimento não é uma nova organização, mas uma aliança entre todas aquelas já existentes, para procurarmos juntos, para encontrar esses novos caminhos e vivermos juntos. E no mês de maio vai ser um momento muito favorável para podermos viver junto com os animadores. Pode ser à distância, mesmo nos encontrando fisicamente. Iremos de procurar também de fazer um filme de Laudato Si, de quase 1h30, onde estamos já procurando, graças ao nosso colaborador, estamos procurando elaborar um verdadeiro filme, porque não existe um problema na igreja só de viver e ler o Laudato Si, mas quantos católicos, por exemplo, leem a Bíblia, a estatística é muito baixa. Então, este filme procura de ser um instrumento para falar e chegar um modo para poder falar às novas pessoas. E depois, à disposição das vossas comunidades, e vamos procurar de realizar momentos locais, onde vamos procurar de projetar e assistir o filme, procurando trabalhar ou mesmo envolver pessoas que não são partes da vossa paróquia, comunidade. Procuramos de encontrar novas pessoas. O filme pode ser um grande instrumento. Depois teremos um programa para a impronta de carbono dos católicos, que está seguindo a minha amiga Laura Londra, onde procuremos, graças ao site, para procurar fornecer todo o material necessário para que todas os institutos religiosos, igrejas e paróquias possam baixar a própria impronta de carbono, para que todos possam ser mais sustentáveis, e nós procuraremos de ajudar a fazer isso. Procuro de terminar a minha intervenção com um momento de festa. Nós acreditamos e procuramos nos inspirar de São Francisco. E São Francisco como homem de canto e da lode. Ele cantou e procurou de compor uma canção, um momento muito difícil da sua vida. Não era cego, doente, quase no fim da sua vida. E nós sabemos, para nós, a luz da ressurreição, o amor, a história de Jesus é como um canto. Para nós foi feita uma grande festa com cantos e músicas, com os pais sinós e representantes do povo indígena no jardim do Movimento Católico para o Clima, hospedados no Coração, no Sagrado Coração, no Instituto das Irmãs. As irmãs nos receberam muito bem, foi um momento muito bom de festa, de um almoço juntos e no espírito próprio do banquete.
da partilha, da oração, do diálogo. E estes são somente alguns dos momentos e muitos voluntários estiveram lá presentes e todos os membros da nossa organização aqui na Itália, onde procuramos de acolher com afeto os nossos amigos e representantes do povo indígena dos países sinodais. Vos agradeço e procuro a vossa ajuda. Precisamos de todos vocês para que possamos honrar o sangue da irmã Dorothy. Muito obrigado, irmã, por ter trazido em vida este movimento global, dando uma ideia como nós podemos trabalhar juntos para que isto procure trazer uma vida nesses lugares da vida. E a Cecília está sempre envolvida a trabalhar nesta vida. Não, agora vamos voltar à parte das nossas questões. Pessoas podem fazer perguntas, comentários. Osana conseguiu dar o senso do que são comunidades indígenas. Tivemos uma inspiração da irmã Dorothy. Depois tivemos essa interconexão com o movimento global. Esses todos estão ligados. Se vocês têm uma pergunta, podem colocar as vossas questões. Existem já pessoas que querem fazer perguntas aqui. Vamos procurar de iniciar aqui na sala. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Pode. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer a todos aqueles que apresentaram esta manhã, particularmente a Osana. E a minha questão vai para a Osana. Tenho duas perguntas. Uma tem a ver com o significado da transportação. Gostaria de saber o significado da transportação, daquilo que estão fazendo lá na Amazônia, na floresta, para que vocês não consigam proteger os vossos filhos. E a segunda tem a ver com a educação. Quando tu estava falando, vocês dizem que vocês procuram educar os vossos filhos. E o governo está procurando de construir escolas também. Coisa que não é muito necessária, porque não está ajudando a vossa cultura para valorizar a própria cultura. Gostaria. Qual é o significado entre o tipo da educação que vocês dão às crianças e aquela educação do governo? Quais são as diferenças entre essas duas formas de educação que vocês procuram dar às crianças na educação? Que diferença existe? Como vocês sabem? Para trazer as crianças a respeitarem a cultura e os valores da cultura. A educação que nós recebemos, né, dos nossos pais e queremos passar para os nossos filhos, é a valorização da nossa mãe natureza, o convívio com a nossa mãe natureza, com a nossa mãe terra, né,
em tudo que vem da natureza. Essa é a educação que demos para os nossos filhos, né? E a educação do governo é a de acabar com tudo isso, com toda a valorização que temos em relação à natureza, né? Porque você vê, o que eles vão aprender no mundo do branco? É o que não deve. Não valoriza, né, o poder da nossa mãe, que é a Mãe Terra e a nossa Mãe Natureza. E é onde sabemos, né, que nossos filhos vão aprender o que não deve. Porque no mundo do branco existe coisas boas e como existe coisas muito ruins. Porque sabemos que tiramos, né, do convívio ali com a família e vai com o convívio de outras pessoas, vai se prostituir, usa droga, bebidas, aonde que dentro da nossa habitat não existe esse tipo de coisa. E tendo a nossa escola, né, dentro de nossas aldeias, a gente tem certeza que nossos filhos não vão aprender certas coisas que existem no mundo do branco. Eu não sei, né, assim, o mundo do branco, que nós fala branco, é o mundo lá fora, né, fora da nossa aldeia. E para nós é muito difícil a gente tirar nossas crianças de perto de nós para ir viver na cidade, né? E por isso, né, que é muito bom a gente viver em comunhão com a família. É porque, assim, as expulsões que a gente teve, né, da nossa local de convívio, é porque toda a vida eu acredito, assim, que o governo federal quer acabar com os povos indígenas, né? Eles querem nos apagar, querem nos calar, com ganância, e nossa mãe natureza, nossa mãe terra. Porque sabemos, né, que hoje, aonde ainda existe, né, tudo de bom é dentro das áreas indígenas. Porque fora delas já não existe mais, né? E dentro das áreas indígenas ainda tem, né, muito coisas preciosas, né, que não é do nosso interesse, né, tirar o ouro, né, plantar essa quantidade de soja, criar gado. Para nós, povos indígenas, sobreviver, nós não precisamos de nada disso, né? Porque vivemos em comunhão com a natureza. E de lá tiramos todo o nosso sustento. Não temos essa ganância por dinheiro, né? E se nós conviver junto com o povo branco, como nós chamamos, aí a gente vai precisar, né? Porque como é que vamos sobreviver se não tem de onde nós tirar nossos alimentos, não tem de onde nós tirar nossos remédios, né? E precisamos ter. E tendo a nossa mãe natureza livre só para nós não precisa. E é onde o nosso governo, né, nos desrespeita, né, falando que nós quer viver como que se nós fôssemos uns selvagens. E nós não somos selvagens. Nós sabemos respeitar a nossa mãe natureza, a nossa mãe terra. Selvagem é ele porque não conhece o nosso modo de vida, o nosso convívio com a nossa mãe terra,
com a nossa mãe natureza, porque mãe não se destrói, mãe não se vende, mãe não se mata. Por isso queremos viver em harmonia com a nossa mãe. Thank you very much. Muito obrigado, irmã, pelo este modo bom de partilhar. Este modo muito bom de poder partilhar conosco. Muito obrigado. Temos tempo para mais uma ou duas perguntas? Alguma pergunta aqui dentro? Eu tenho também uma pergunta. Vocês se sentem que estão interconectados em diversas conversas que podemos construir o significado de trabalhar juntos quando o sínodo terminar e que seja como o início para o nosso futuro, para nós podermos produzir a nova cara da igreja? Eu me sinto, né, que com esse sínodo vai ter uma grande mudança, né, para nós viver em harmonia. Eu tenho certeza, né, que esse sínodo vai mudar, vai tocar no coração de alguém, né, e fazer com que nós vivamos em harmonia com todo, né? Principalmente, né, se nossas terras forem demarcadas, né? Eu espero, né, que esse sínodo faça com que mova o coração do Brasil, né? Porque em relação aos nossos comandantes, né, que nem temos um conjunto, né, de pessoas que trabalham a favor dos povos indígenas. E temos também um conjunto de pessoas que trabalham contra. Mas com esse sínodo que mova o coração dessas pessoas, né, que trabalham contra os nossos povos, né, e faça com que eles entrem em comunhão com o nosso Pai, né, que é nosso Abu. Na minha língua, né, é Deus. E faça com que a gente, né, viva em paz, né, que parem de tirar a vida dessas pessoas, né, que lutam pelo seu direito justo e fraterno em comunhão com todos. Muito obrigado por ter partilhado esta parte. Muito obrigado para todos aqueles que estão nos escutando em volta do mundo e obrigado também para aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado a Osana, Rita e Cecília. Muito obrigado pelas vossas apresentações e pela sua oração, irmã, esta manhã. Que Deus vos abençoe e que todos continuemos a trabalhar juntos. Amém.